A paz do Senhor, povo de Deus, pastor Júlio aqui falando. Queria palestrar com vocês sobre a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. O textuário está lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Vamos passar a leitura bíblica em classe. Está lá em Efésios capítulo 3, verso 14 a 21, que é a base dessa lição. Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. O objetivo geral é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Os 3 objetivos: primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. A introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, segundo Ele, o único que é digno em ser glorificado. Sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Ponto central: temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Então vamos falar aí sobre a intercessão, a oração. Ponto central: todos temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Tópico 1: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Está lá no versículo 16 e 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o seu poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então vamos lá. As riquezas de sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas de sua glória. No caso aqui, a glória que ele estava se referindo é a glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é possuidor de toda a glória e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos.
Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com o poder, que seja habitada por Cristo e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, as riquezas que Paulo ele procura em Deus, as bênçãos que Paulo ele busca em Deus, todas elas são bênçãos espirituais. Todas elas são bênçãos em prol a vida espiritual da igreja, aos Efésios e de todos aqueles que iam ler aquela carta circular. Né? Então observe que o que Paulo está fazendo a sua intercessão não tem pleito, desejo de abençoar o apóstolo, e sim de abençoar o corpo de Cristo, a igreja como um todo, nem algo que é macro, é algo que é voltado para o todo, não voltado para uma pessoa. Essas riquezas, essa bênção que ele está buscando vai abençoar a sua igreja, vai abençoar o povo de Deus. Tá? Segunda característica, fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior, capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então a petição de Paulo é que a igreja ela fosse revigorada com o poder, que ela fosse fortalecida. Então Paulo tinha essa convicção de que o poder, né, a força que emana, que capacita a igreja, ela vem do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, através do seu poder e através de operações de poder, fortalece, sustenta a igreja, né? E ajuda a igreja a manter-se afastado do pecado. Essa força da razão espiritual, da força espiritual, da capacidade de discernimento, capacidade de saber a fonte, né, das coisas. Nós aprendemos e costumamos ensinar que existem 3 tipos de fonte. Ou aquela fonte em relação espiritual, né, ela provém de Deus, e se ela vir de Deus, ela vai abençoar alguém. Essa fonte pode vir do homem, e em si ela não tem poder de fazer bem ou mal, ou ela pode vir das potestades demoníacas, e aí sim ela trazer mal, trazer maldade, trazer maldição para alguém, tá? Então essa força que Paulo ele pede a Deus para que ele possa encher a igreja dos Efésios, né, ela é uma força que vai permitir com que os Efésios venham perseverar firmes, unânimes, abundantes na obra do Senhor. Terceiro tópico da parte 1, habitados por Cristo. Ele também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso, em Éfeso. Então, não é porque... É simples no entendimento, mas não é porque você pede para Deus abençoar alguém que significa que aquela pessoa está amaldiçoada, né? Não é porque você pede uma bênção específica a Deus, né, para que Deus possa te fortalecer, que necessariamente você venha estar fraco. Pelo contrário, né? Quanto mais você ora a Deus, mais você se tornará forte,
mais você se tornará pronto, tá? Então isso é uma coisa que nós precisamos pedir a Deus para Ele nos fortalecer, para Ele nos sustentar, para Ele nos ajudar dia após dia. Tá? No versículo em questão, o verbo grego é kaitoken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente a vinda da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir as forças do mal. Então, o ensino apostólico era para que as pessoas habitassem em Cristo, tivessem uma vida permanente de oração, uma vida permanente de integridade, uma vida permanente de justiça, de piedade. O que acontece, infelizmente, em nosso tempo é que as pessoas elas são frias, são calculistas, passam alguma parte do seu tempo dedicando-se a Deus, mas não conseguem dedicar-se por completo, por inteiro, não conseguem se entregar, mergulhar nas águas do Espírito Santo, né? Então eles não habitam, né? Eles não têm raízes profundas, sólidas com Jesus. Meus irmãos, estamos vivendo num tempo onde, costuma-se dizer que a igreja ela é uma entidade cristã de pessoas com a capacidade com a fragilidade, porque ela não tem uma permanência, uma segurança, uma estabilidade, né? Trocam de igreja, trocam de função, né? Rapidamente, não tem uma permanência, não tem uma sobriedade, né? Então, esse habitar que ele pede, que ele venha habitar nos corações dos santos, né? Pela fé nos corações dos santos, é uma habitação permanente em oposição a uma habitação temporária. E aí você, meu irmão, fica com essa pergunta: você está habitando permanentemente em Cristo? Você está tendo um relacionamento sólido com Cristo? Ou o seu relacionamento que você, não que Cristo tem, que você procura ter com Ele, é um relacionamento superficial? Então fica aí a pergunta para esse capítulo, tópico de número 1. Tópico 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos de oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor é a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para resgate da humanidade. O amor é resumo da lei, síntese da lei e dos profetas. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, deve ser expressa por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Bom, em primeiro lugar, quero aqui falar sobre essa questão. Deus é amor. Deus é amor. É a grande diferença entre Deus e o ser humano, né? Porque, primeiro, Deus é amor. E quando alguém é alguma coisa, ele fala, quando se fala que Deus é amor, isso quer dizer que Deus ele é amor em essência. Uma vez certa feita, escutei algo sobre essa questão e
pude compreender, quero aqui passar para você. A diferença entre o homem e Deus em relação ao amor, a primeira cabal e maior é essa, de que Deus ele é amor em essência, é a essência de Deus. Deus, o homem, diferentemente de Deus, ele tem a capacidade de amar, ele ama, ele desenvolve o amor, ele ama, né? O homem ele pode amar alguém, né? Mas Deus ele é amor em essência, é a sua essência, tá? Quando se fala de Deus, se fala de amor. O próprio Deus ele é amor. Então a primeira diferença, tá, entre o amor do homem e o amor de Deus é essa questão. O homem ama, Deus é, né? Deus é. No homem o amor é o efeito. Em Deus o amor é a causa, é a raiz, tá ok? Costuma-se dizer que o homem, existem 4 tipos, né, de amor. Tem 4 tipos de amor. Esse amor, primeiro, que é o que vem de Deus, que é o amor ágape, o amor chamado amor sacrificial, o amor que fez com que Jesus viesse a sofrer dores como eu e você, e viesse entregar a sua vida por nós, por amor, sabendo que todos pecaram, como a Bíblia fala, né, que o homem ele é irreconciliável, alienado de Deus, que o homem ele se apega a tudo aquilo que entristece a Deus, e mesmo assim o amor de Jesus, o amor sacrificial, não impediu que ele viesse a se sacrificar, a morrer por nós na cruz do Calvário. Não tem o amor do Filho, que é o amor da filantropia, o amor da caridade como ajuda, né? Tem o amor, que é esse amor filantropia também, que é o amor de pai para filho, né? Tem o amor que é o amor eros, o amor erótico, o amor do homem para a mulher, tá ok? Foi por esse amor que Cristo se entregou por você. Ele é a maior de todas as virtudes, o princípio que norteia o fruto do Espírito Santo, né? Ele é a base do Evangelho, e é interessante dizer que ele é o resumo, ou seja, a síntese da lei. Lei, quando fala lei, do Antigo Testamento. Ora, mas Deus, um Deus que permite que alguém morra, é um Deus de amor, né? Sim. Se você vê a síntese da lei, do objetivo de Deus para o bem-estar das nações, você vai ver que a lei ela está repleta, tá? Ela está cheia de características do amor. O amor, primeiro, que o amor ao próximo vem do Antigo Testamento, né? O amor ao estrangeiro, tá? O respeito ao estrangeiro, ao escravo, às mulheres, às crianças, né? Um respeito. Então, se você for analisar a partir da lei, tá, dos profetas, vai ver que tudo se resumia no respeito, é a base do relacionamento, tá? Isso já vem desde o Antigo Testamento. Então não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus diferente. Pelo menos eu não enxergo assim um Deus no Antigo Testamento, quanto muitos enxergam um Deus com uma característica agressiva, né, no Antigo Testamento, e um Deus de amor no Novo. Não, eu vejo o mesmo Deus. A forma de comunicação do Novo ela é bem mais singela, bem mais ampla, né, eu posso dizer assim, né, mais profunda em relação ao amor. Mas isso não implica dizer que no Antigo Testamento não era um Deus que amasse o seu povo e que tinha expressão de amor. Pois bem, tópico 2, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito, a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma.
Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade no amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Então, partindo do fim desse tópico 2, embora a lógica humana ela não possa mensurar, ela não possa alcançar o amor de Deus, as palavras que nós temos não possam alcançar, né, o amor de Deus, nós precisamos buscar conhecer esse amor, nós precisamos fazer o nosso máximo para que nós possamos conhecer e entender o amor de Deus, se não em todo, ao menos em parte, né? Se não na sua plenitude, que eu creio que não seja possível nem com a palavra, com a própria palavra, eu não posso resumir o amor de Deus, né, apenas as palavras, apenas ao que foi revelado, tá? Partindo desse princípio de que Deus ele é muito mais do que está escrito na palavra, e aqui na palavra nós temos apenas o que Deus permitiu ser revelado da sua grandeza, dos seus atributos, da sua bondade e do seu amor. Eu acredito que ainda existe muito, olha que bênção para você que pensa, que quer ir para o céu, para você que tem desejo, né, de morar no céu. Ainda existe muita, nós nem conhecemos, né, tudo que está aqui na palavra, e tem tanta coisa boa aqui que nós às vezes não conhecemos, pecamos por não conhecer, mas todavia ainda tem muito mais para que nós possamos conhecer de Deus, muito mais atributos, muito mais características, né? Nós conhecemos aquilo que Ele permitiu se revelar, mas eu creio que um Deus eterno, grande, tremendo como o nosso Deus, a qual Paulo vai dizer, né, que a vastidão do amor de Cristo, ela excede todo entendimento. Se ela excede todo entendimento, não é a mente humana que vai conseguir ter a sabedoria, porque saber é ter poder, conhecer, dominar. E nós não vamos conseguir executar isso com a nossa mente humana. Pois bem, tá bom? Então, tópico 3 é a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então essa intensidade, né, essa profundidade, essa plenitude, plena, uma coisa plena, é uma coisa que chegou no seu nível máximo, total. Será que esse nível máximo de conhecimento, de entendimento do amor de Deus é de acordo com a nossa limitação humana ou é de acordo com aquilo que Deus oferece? Creio que é muito mais de acordo com a nossa limitação humana, com a nossa capacidade de compreender, com a nossa capacidade de receber esse amor, de entender esse amor, e não com a capacidade de Deus de oferecer esse amor. É como se nós fôssemos um copo d'água, um copo descartável de 200 ml, um copo pequeno, né? E o amor de Deus fosse um oceano. Tá? O copo cheio significa que para nós já tem o suficiente, né? Se fosse matéria de amor, supondo que seja o amor, estamos cheios o suficiente do amor. Mas isso não quer dizer que nós conhecemos todo o oceano que é o amor de Deus. Então, o Senhor, o Espírito Santo, as coisas do Espírito, as características de Deus, elas são um oceano. Elas são insondáveis. Insondável é algo que é difícil de atravessar, algo que não tem como alcançar. Tá?
Então esse amor ele é muito além da nossa capacidade, mas o Espírito Santo nos permite, nos capacita para que nós possamos conhecer minimamente o amor de Deus, de forma que simplesmente nós não consigamos encontrar um amor maior, mais profundo. Nem amor de pai, nem tem um hino que fala isso, nem o amor do pai, nem o amor de mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão. Pode ser comparado ao amor de Jesus, ao amor de Deus. Tá? Por mais que nós possamos alargar as estacas do nosso conhecimento, nós jamais vamos poder conhecer o amor de Deus em sua plenitude, e sim aquilo que ele se revelou. Tá? Então a síntese do tópico é o fato de Paulo enfatizar a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram, que sequer chegaram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos ler lá esse versículo tão bonito, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de se dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Então, resumindo tudo aquilo que eu acabei de falar no tópico anterior, Deus é um imenso oceano e a nossa capacidade de o absorver, de o compreender como se fosse um pequeno copo, um cálice da Santa Ceia, no meio do oceano, que logo se enche do conhecimento. Se você se permitir, se você, cristão, se permitir encher esse conhecimento, você, com a mínima leitura bíblica diária, com alguns momentos de oração, com um período de reflexão, um período devocional, com pequenos atos de busca do Espírito Santo, de busca do conhecimento de Deus, da sua vontade, eu creio que rapidamente você vai ser cheio do amor de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, porque Deus ele é um imenso, como se fosse, ele é muito mais, como se fosse um imenso oceano e nós apenas um pequeno cálice no meio desse oceano, querendo ser cheios da graça de Deus. O convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, a chamada doxologia, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não podia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana.
Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então Paulo ele está glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, finalizando a sua oração glorificando e exaltando esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão bondoso, né? O que Paulo está fazendo no final do tópico aí, do capítulo 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase, para todos sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então, irmãos, costuma-se dizer que a igreja ela tem três objetivos. Primeiro deles eu vou falar, seria glorificar a Deus, né? Evangelizar o mundo e edificação dos irmãos. Então, o primeiro objetivo da igreja, qual é? É glorificar a Deus. Glorificar a Deus, irmãos. Então, desenvolva o hábito. Desenvolva o hábito de atribuir a Deus, de glorificar a Deus, de atribuir a Deus, de dar glória a Deus por tudo aquilo que você alcança, por todas as bênçãos que você alcança, né? Por tudo dar graças, na verdade, como a Bíblia fala. Então, nós cristãos precisamos atribuir a Deus as nossas bênçãos, né? E saber que tudo que nós temos provém de Deus, tudo que nós possuímos provém de Deus, o ar que nós que respiramos provém de Deus, as bênçãos que nós desfrutamos, elas provêm de Deus. Então toda a glória deve ser devida a Deus. Subsídio teológico. Paulo, ao final da sua segunda oração, faz uma doxologia ao Deus Todo-Poderoso que ouve e responde às orações. A oração do apóstolo parece ter alcançado um grau tão alto, sublime, que nada poderia impedir a sua resposta. Para Paulo, Deus responde não somente ao que nós pedimos, mas Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A total confiança no ilimitável amor divino move o coração de Deus, e a resposta divina chega com bênçãos excedentes. Isto é, sempre acima do que pedimos ou pensamos. Para que isso aconteça, é necessário que os nossos desejos, aspirações e vontades sejam canalizados para o centro da vontade de Deus. E Ele, como lhe convier, responderá às nossas orações. Ele é poderoso não só para fazer tudo o que pedimos ou pensamos, mas para fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, para fazer tudo muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Para aí, nesse comentário do pastor Elianai Cabral, se me permite, para fazer uma ponderação. Aqui, é necessário que os nossos desejos, aspirações e vontades sejam canalizados para o centro da vontade de Deus. O que o pastor disse aqui, o pastor Elianai disse, é muito interessante, porque talvez se você ler desatentamente o texto, você vai entrar no pensamento de que Deus ele vai fazer tudo o que você quiser.
de que Deus vai fazer tudo o que você pedir, de que Deus vai fazer tudo aquilo que você, entre aspas, determinar, né? Cuidado, irmãos, com essa teologia do determinismo. Eu tenho certeza que não que essa parte é exatamente isso que o pastor ele fez, essa ponderação, para que você não seja levado a uma teologia superficial. A vontade de Deus e o que nós pedimos será realizado quando nós, como cheios do Espírito Santo, conseguimos alcançar qual é o centro da vontade de Deus. Aí aquilo que nós pedimos é a vontade de Deus, é o que Deus quer realizar, é o que o Espírito Santo nos impulsionou para que nós possamos pedir, né, o que convém, orar como convém. Amém, meus irmãos? Então, entenda que essa oração, essa intercessão, né, uma oração em favor de alguém, uma oração intercessória, que intercede, que se põe no meio, né, no meio termo, não é o fim em si mesmo, não é o abençoador, está numa posição intermediária, de alguém que faz a ponte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos, mas quando você está no centro da vontade de Deus, então entenda que Deus, ele não irá se sujeitar à sua vontade, à vontade do ser humano. Deus, ele não vai se sujeitar à vontade do ser humano, e o ser humano vai ser como se fosse Deus, para que dá ordens ao Senhor. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Cuidado com o determinismo, cuidado com as falácias, tá ok? Graças a Deus, muito bem colocado a palavras do pastor Eliamai Cabral. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, partindo para a conclusão, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício no amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante este processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que Deus ele venha derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, que nós venhamos cada dia buscar mais a face do Senhor em oração, que nós venhamos buscar mais o conhecimento da sua palavra, com espírito quebrantado, né? Que nós venhamos buscar conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos estar sujeitos ao Espírito Santo, que nós venhamos estar sensíveis ao que o Espírito Santo ele quer realizar. Amém, irmãos? Que Deus venha te abençoar. E eu quero aqui deixar aqui um pedido, né, uma solicitação, para que você que vê o vídeo até o final, por isso que eu estou falando esse pedido agora até o final, para que você tenha um pedido de oração, que você venha comentar o seu pedido de oração, que você venha fazer, essa vai ser a prática dessa lição, tá? Que você venha fazer o seu pedido de oração. E eu creio que Deus ele vai ouvir o clamor da igreja. Então eu peço que você, resumidamente nos comentários, coloque o seu pedido de oração, coloque a sua petição, que nós vamos estar orando pela tua vida, vamos estar clamando a Deus pela tua vida e vamos exercitar uns pelos outros o espírito da oração, a intercessão. Amém? Que Deus venha abençoar vocês poderosamente no nome do Senhor Jesus.